Por que o Palmeiras não contrata? Bom, esse é o tema do primeiro vídeo. Eu me chamo Rafael, do canal No Gramado em que a Luta o Aguarda. É um canal que a gente vai tratar somente de Palmeiras. Eventualmente, claro, vamos falar de outros times, mas o foco aqui vai ser o Palmeiras. Vamos fazer pós-jogos, vamos fazer análise de contratação, mercado da bola, dentre outros assuntos, mas somente focado no Palmeiras. Esse é um canal de palmeirense para palmeirense, beleza? Bom, pessoal, vamos pro vídeo, né? Parar de enrolação. Por que esse time não contrata? Bom, pra gente entender isso, pessoal, eu acho que é importante a gente traçar um paralelo do que foi o Palmeiras e do que é o Palmeiras hoje. Entender os processos e as filosofias que foram implementadas no clube. Bom, vamos voltar em 2013. Foi um ano triste pra gente, mas é necessário voltar. 2013 foi um ano de contenção. Estávamos já na Série B, foi um ano meio complicado, meio conturbado. Foi um ano de contenção, 2013. A gente sobe 2013. 2014 foi um ano para brigar para não cair. A gente não tinha time para mais que isso. E a gente brigou, bem dizer não, até a última rodada, né? Inclusive foi o Santos que acabou salvando a gente, né? Mas a partir disso, em 2015, começam as contratações no Palmeiras de maneira mais intensa. 2015 foi um ano de reestruturação. O Palmeiras contratou de baseada, veio vários nomes. Alguns deram certos, outros deram errados. Mas era necessário, porque nosso time vindo de 2014 era muito fraco. E se a gente mantivéssemos a base que veio de 2014, muito provavelmente nós teríamos caído em 2015. Eu não vou ser hipócrita e achar que não. Aquele time de 2014 era muito fraco, mesmo. Tinha peças importantes, o Praz, monstro, mas assim, era um time fraco. Era um time que deixava a desejar, era um time muito inconsistente e que mostrou isso dentro de campo. Então as contratações de 2015, elas foram relevantes e elas deram resultados logo no começo. Por quê? Logo no Paulista a gente já consegue chegar numa final. Perdemos pro Santos, mas foi uma campanha muito bacana no Paulista de 2015. A gente perde para um rival, mas chegamos numa final, coisa que a gente não fazia já há algum tempo. E no mesmo ano a gente chega na final da Copa do Brasil contra esse mesmo Santos e ganha. E isso foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave para o Palmeiras, que a partir daí, após ter feito essas contratações de baseada, a gente começa a contratar de maneira mais forte no mercado. Principalmente no ano de 2017, que vieram Borja, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, o próprio o Jean do Fluminense, acho que veio em 2016, né, pessoal? Não lembro se foi 16 ou 17. Mas enfim, ele veio em um desses 2 anos. E foram contratações de peso. E repara, palmeirense, eu tô falando contratações de peso, não necessariamente o Palmeiras pagou caro para trazer o atleta. Por exemplo, o Lucas Lima mesmo, ele veio sem contrato. Então, o Palmeiras não pagou por isso. Ele pagou luvas e salário de jogador. Mas a gente tem que entender que era uma contratação de peso para a época. Não, a gente não pode olhar o Lucas Lima de 2022 e achar que é a mesma coisa do Lucas Lima de 2017. Então, na época, foi uma contratação de peso que foi feito, foi o Alexandre Matos que fez. E o Lucas Lima era um jogador de seleção brasileira. Todo mundo colocava muita expectativa nele. Não só nele, né? O próprio Borja, o próprio Guerra, que foram eleitos os melhores jogadores da Libertadores de 2016. Quando vieram, foi uma festa do caramba. A gente gostou demais. E gostamos mesmo, tipo... lotou o aeroporto. Eu não fui no aeroporto, porque eu não sou de São Paulo, mas lotou o aeroporto, a gente viu que a torcida gostou. Depois a gente acabou achando que não valeu a pena, mas realmente eles fizeram a parte deles. Aí a partir daí, pessoal, a gente chega no ano de 2019.
Esse ano de 2019 ele é importante porque foi o ano que o Flamengo dominou. E o ano que o Flamengo domina, o palmeirense sentiu. Eu, como palmeirense, eu senti, eu não gostei. Me incomodou bastante esse domínio do Flamengo. A gente, quando ia jogar com o Flamengo, a gente nem encostava na bola. Era ridículo o que acontecia. E eu não tô falando isso pra puxar saco de flamenguista, eu tô falando isso porque é o que eu acho. A gente não encostava na bola em 2019 contra o Flamengo. A gente via os caras jogar. Basicamente era isso. E aí mudou-se a filosofia do Palmeiras. Depois desse ano de 2019 e que algumas dessas contratações de peso não deram certo, por exemplo, Borja, Lucas Lima, Carlos Eduardo, o Palmeiras muda essa filosofia e já com um outro presidente que é o Maurício Gagliotti. A gente demite o nosso gerente de futebol, Alexandre Matos, e começa então uma mudança de filosofia, que é o quê? Manter uma estrutura que já estava no Palmeiras e apostar na base. 2020 foi o ano que subiram Veron, Gabriel Menino, Renan, o próprio Danilo, o Wesley, que estava emprestado para o Vitória, acabou sendo integrado ao elenco, o Patrick de Paula, e a gente apostou nesses meninos. E deu certo. Deu certo, porque eu não posso considerar um ano que a gente ganhou uma Libertadores um ano que deu errado. Foi um ano que deu super certo. 2021, a mesma coisa, deu super certo. Mas eu queria fazer um adendo a esse certo. Eu acredito que tudo correu muito bem de 2020 em diante por conta de um senhor chamado Abel Ferreira. Ele que mudou a maneira de pensar dos jogadores, mudou a maneira dos atletas da base para integrar o profissional. Muito pode ser discutido, mas ele usou porque tinha, não era o que ele queria, enfim. Hoje eu acho que ele queria sim. Eu já li o livro dele, inclusive. Ele é um cara que parece ser fora de série. Então eu acredito que essas subidas que aconteceram, elas deram muito certo por conta que tinha um profissional à frente que era muito capacitado. Não só ele, né? Comissão técnica toda, o João Martins, o Vitor Castanheira, enfim, esses profissionais que vieram junto com a comissão técnica do Abel, lá do PAOK. Então, pessoal, eu acredito que deu certo, mas não significa que vai dar sempre certo. E essa é a minha preocupação. A gente olha esse ano de 2022, foi um ano que foi positivo. Pô, chegamos numa semifinal de Libertadores, ganhamos um Paulista, ganhamos um Brasileiro. Então foi um ano positivo, né? A gente não pode falar que não foi. Mas assim, durante o decorrer do ano, eu acredito que todos os palmeirenses viram um pouco disso, faltou perna. Em que sentido? Por exemplo, quando o Rafael Veiga se machuca, a gente não tem reposição à altura. Quando o Marcos Rocha não está num dia bom, a gente não tem reposição à altura. Quando o Piquerez não está legal, o Jorge não acompanhava. Então isso foi importante para a gente não ter conquistado mais coisas nesse 2022. E quando eu olho o calendário de 2023, que a gente já vai ter uma Supercopa contra o Flamengo, que tudo bem, pode até ser que esteja mais focado em outra competição, né, que é o Mundial, mas eu duvido que o Flamengo vai fechar os olhos e virar as costas para essa final. Vai ser um jogo que eles querem muito ganhar da gente, até pela rivalidade nos últimos anos. Então eu olho para 2023, pessoal, e eu sinto que a gente perdeu jogadores e não estamos repondo a altura. Por exemplo, o Gustavo Scarpa. A gente vê o Gustavo Scarpa, tudo bem, não jogou bem nos primeiros anos, mas, pô, foi o principal nome dessa última temporada. E o Gustavo Scarpa foi embora, gente.
O nosso homem da bola parada foi embora. Vejam o tanto de gols que o Palmeiras fez em 2022 através de bola parada. Quantos gols importantes fizemos? Então, faltou esse atleta ter uma reposição à altura. A Leila foi ao mercado, Barros, né, juntamente com a Leila, e trouxeram o Bruno Tabata, que é um jogador que, não digo que não tem a sua valência, não tem a sua habilidade, mas é um jogador que não é o Scarpa, no sentido de não ter as mesmas características. Ele foi testado na posição ali de ponta, mas, poxa, cara, não é a dele. Ele pode render em outra posição, eu acho que sim, eu acho que ele tem qualidade, ele parece ter um bom passe, ele parece ter um físico muito bom, parece ser bem forte, mas assim, ele não é o cara para jogar ali e fazer a função que o Scarpa fazia, e principalmente na bola parada. Eu acho que falta esse planejamento. E mais uma vez, em 2023, a gente vai apostar na base. Já subimos o Endrick, o Giovani vai subir, já subiu, né, na verdade, o John vai subir, tem o Vareta, enfim, o Garcia, o próprio Vanderlan que já subiu. Então a gente vai apostar na base de novo. Pode dar certo? Pode. Mas eu acho que é muito preocupante colocar o planejamento de uma temporada nas costas de garotos. E sim, estamos fazendo isso. Porque o Palmeiras ele tem uma estrutura boa, um time titular bom. Embora eu ainda acho que poderia trazer pelo menos mais um jogador só para o palmeirense corneta que quer falar, porque você reclama de barriga cheia. Não, eu não estou falando para trazer igual 2015. Eu estou falando para trazer um ou dois jogadores que venham para ser titulares, que venham para resolver, certo? E a gente olha e não vê banco nesse time, tá? O nosso banco de reservas é muito fraco. 2022 a gente viu, quando precisou do banco, o banco não correspondeu. Então, assim, é muito complicado a gente jogar essa responsabilidade nas costas dessa molecada, que sim, tem potencial, mas fazendo isso, muitas vezes a gente queima jogador. E são jogadores promissores que o Palmeiras tem a obrigação de fazer muito dinheiro com eles em vendas, tá? Então, eu acredito que nesse ponto o planejamento não está muito legal. A gente poderia investir um pouco mais, trazer um ou dois nomes mais de peso, até para ajudar na experiência dessa molecada, né, na adaptação. Eu fico olhando, por exemplo, o próprio Grêmio que trouxe o Suárez. Poxa, gente, imagina o tanto que um jogador como o Endrick poderia evoluir tendo um companheiro de equipe como o Suárez. A gente tem que pensar por esse lado, além de pensar no marketing. Inclusive já saiu notícia que as camisas do Grêmio, número 9 e as letras do Suárez esgotaram. Você, palmeirense, me responde aí, qual que foi a última vez que vocês compraram uma camisa do Palmeiras e colocaram o nome do jogador nas costas? Qual que foi? Difícil, né? Então, eu acho que falta um pouco da nossa diretoria pensar um pouco grande. E volto a dizer, pessoal, isso não é reclamar de barriga cheia. Porque se a gente pega times como Chelsea, Real Madrid, Manchester City, o United tá um lixo, mas o City tá legal, o Liverpool, a gente vê que mesmo quando o time é campeão, o time continua investindo, o time continua contratando. Por quê? Porque a filosofia não é apenas chegar ao topo, é se manter. E quando a gente fica estagnado, a gente não se mantém no topo. Um exemplo disso é só a gente pular o muro que a gente vê. O pessoal do São Paulo se ferrou com essa soberba. Não, porque a gente consegue, sei o quê. Fizeram um monte de negócios ruins, não investiram do jeito correto. E olha aí a tiriça que está hoje. Então falta a gente ter um pensamento maior.
Ah, Rafa, mas você tá mirando, você tá achando que você tá jogando FIFA, PES, porque você fala de Real Madrid, Chelsea, Manchester City, poxa, você não tá jogando videogame. Eu sei, cara, eu não tô jogando videogame. Mas eu tenho que mirar, e eu acho que o Palmeiras tem que mirar nos maiores do mundo. Eu acho que o Palmeiras tem que mirar no City, no Bayern, no próprio Real Madrid. O Palmeiras tem que mirar nesses caras e não ficar com esse pensamento medíocre. Você, palmeirense, você quer que o Palmeiras se espelhe, sei lá, no Bayern de Munique ou você quer que o Palmeiras se espelhe no Vasco, no Botafogo? Gente, pensa. Então, vamos ter um pouquinho desse senso crítico, porque é importante. Porque quando a torcida cobra, o time costuma responder. E é assim que eu espero. E é por isso que eu estou fazendo esse primeiro vídeo, explicando por que o Palmeiras não contrata, que ele está nessa filosofia de futebol, com esse pensamento. Mas eu acho que isso a longo prazo não vai dar certo não, gente. Tá? Porque eu pego os melhores times do mundo e os melhores times do mundo, mesmo ganhando, eles continuam contratando. Eles não jogam a responsabilidade de uma temporada inteira nas costas apenas de garotos. Eles têm um time estruturado, tá certo? Independentemente de virem ou não contratações, seguirei palmeirense, sou palmeirense, pô, tenho tatu no braço, eu amo esse time, mas eu tenho essa crítica ao Palmeiras, é uma crítica que eu considero construtiva, porque eu não estou ofendendo ninguém, eu só acho que a gente pode sempre melhorar. E não só o Palmeiras, pessoal. Aqui no YouTube, na sua profissão, a gente pode estar sempre pensando em como melhorar, em como atingir o topo. E quando a gente chega, como se manter. Tá certo, pessoal? Primeiro vídeo aí para vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa um comentário. Se não gostaram também, fala aqui para mim o que você discorda do que eu falei. Traga seus pontos, estamos aí para debater, tá certo? Forte abraço. Ah, e queria fazer um agradecimento a um youtuber chamado Fernando, lá do Não Importa o Que Diga, o Insta Verde, que muito de eu ter começado esse canal foi por influência dele, não só dele, né, mas tem outros youtubers que eu acompanho de mídia palmeirense, ele, o próprio Zé do Verdão MPVC, o Didé, o Donati da TV Alviverde. Então, eu queria agradecer esse pessoal, porque se eu tô fazendo esse vídeo hoje, eu acho que é por influência deles. E eu quero continuar nessa caminhada aí junto com vocês, porque eu sinto que eu tenho a agregar a esse debate. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Tamo junto.